Aleluia. Levante suas mãos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Senhor, nós te rendemos graças e nós estamos aqui, Pai, porque cremos no teu santo nome. Nós cremos na tua presença, Senhor. E cada pessoa que está aqui nesse lugar deseja mais de ti, Senhor. Deseja mais do teu Espírito e da tua palavra. E eu oro, Senhor, para que o Senhor flua livremente nesse lugar. Porque eu sou tua, a tua igreja é tua, cada coração, Pai, recebe a palavra de uma forma específica. Porque o Senhor cuida de cada um de nós de maneira individual. Por isso nós te rendemos graças, porque a tua bondade dura para sempre, Senhor. És bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Nós te desejamos, nós te reverenciamos. Seja livre, Espírito Santo. Seja livre nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, se você puder, levante suas mãos. Agradeça ao Senhor. Sabe, não é comum nós estarmos aqui. Nós vivemos o extraordinário porque nós conhecemos o extraordinário. Não desejo uma vida comum, sabe? Desejo uma vida no Espírito, uma vida de transbordo, uma vida que vai te levar a lugares diferentes do que você jamais imaginou. Sabe, nessa noite, prepare o seu coração para receber a palavra com mansidão. Foque na palavra. Ela é quem muda. Não é sobre ministro, não é sobre as pessoas que estão aqui, mas é sobre a palavra que vivifica, o Espírito que vivifica. Se você considerar a palavra, é certo que o teu caminho vai prosperar. Se você considerar o que o Senhor diz, com certeza no teu caminho haverá vida e paz. Em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Pode sentar, igreja. Graça e paz. É uma honra, é um privilégio estar aqui com muito temor e tremor. Mas hoje, né, quando o pastor falou comigo, era a mesma coisa que havia no meu coração. E é muito interessante o Espírito Santo, quando ele quer tratar com a gente coisas, primeiro ele fala com a gente, para que depois a gente transborde na vida do outro. E aí o tema é uma vida no Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, não precisa abrir se você não quiser, versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe, uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, sua vida não é mais a mesma. E a sua vida não é mais comum. Ou pelo menos não deveria ser. A gente não deveria estar focado apenas em coisas naturais, quando Deus nos chama para uma vida extraordinária. E aí, eu fiquei meditando sobre essa palavra que o Senhor tinha falado ao meu coração. E me veio uma pergunta. Qual é a necessidade mais básica do ser humano? O que é que um ser humano natural ele precisa para sobreviver? Então, me veio ao meu coração, e é uma coisa natural, lógica, fome e sede. Quando nós temos fome e sede, significa que nós precisamos de comida e água para a subsistência. E aí eu trouxe essa imagem, não dá para ver direito, mas, gente, a humanidade faz coisas absurdas por causa de alimento, sabe? A pessoa fica num instinto meio que animal, porque é uma necessidade básica, é fome. E quem sabe aqui que Jesus diz, eu sou o pão, eu sou o pão. E nós somos formados por espírito, alma e corpo. E o nosso espírito, ele necessita desse pão espiritual. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se nós considerarmos também o Espírito Santo.
Então, a Bíblia diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. E aí vai matar não só a nossa sede, mas também o nosso espírito. E aí eu pensando noutra necessidade básica que o ser humano tem, é alegria e plenitude. E o mundo, quando ele deseja ter alegria, o que é que ele faz? Clarinha, olha só. Quando o mundo quer fugir dos problemas, escapar daquele problema, quando a pessoa chega o final de semana, chama, né, aquele momento especial. Tem gente que trabalha o mês inteiro para poder ter dinheiro para comprar uma bebida, para fugir de algo, ou para experimentar algum tipo de alegria. E aí, essa plenitude, essa alegria, ela não nos é preenchida. Porque se você está aqui hoje, é porque esse tipo de alegria não te supriu. Esse tipo de alegria não te preencheu. Não é apenas você comer o seu pão todos os dias e beber certos tipos de bebida para ficar embriagado com a expectativa de uma alegria. Queridos, nós somos seres espirituais e necessitamos das coisas espirituais. Jesus diz que eu sou o pão e ele também é vinho. Ele também é alegria. Sabe, a última coisa que Jesus fez com os discípulos foi fazer uma santa ceia. Um momento de comunhão com os irmãos, onde ele comeu o pão e bebeu o vinho. E ele diz, olha, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Sabe, Jesus ele não estava só fazendo um ritual, mas ele estava mostrando para nós que nós necessitamos desse alimento espiritual todos os dias. E aí, o que veio ao meu coração, como também do pastor, é uma vida no Espírito. Mas como se encher do Espírito? Como ter alegria plena? Como andar no extraordinário? E aí eu gostaria que vocês abrissem Efésios, capítulo 5, a versão que eu vou ler é a Ara, que fala sobre encher do Espírito. Mas no versículo 1 de Efésios 5, ele diz assim, todo mundo achou? Amém? No versículo 1 ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem é que é filho amado? Nós somos filhos amados e nós precisamos ser imitadores de Deus. E ele diz assim, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu gostaria que vocês guardassem em seu coração, né, que Cristo nos amou e se entregou. Guarda essa palavra, oferta, sacrifício a Deus e aroma suave. E aí ele diz no 3, mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Então, aqui, Paulo está descrevendo como chegar a ser cheio do Espírito. Primeiro, você tem que entender que, como imitadores de Deus, nós temos acesso ao poder de Deus, nós temos acesso à vida de Deus, à abundância de Deus. Mas sabe que Deus nos deixou o maior exemplo, que foi ser oferta e sacrifício santo e agradável a Deus. Jesus é essa oferta. E ele diz, vocês precisam ser imitadores de Deus. Infelizmente, a gente vê poucas pessoas no culto de oração. Porque muitas vezes as pessoas estão esperando que o outro ore, que o pastor ore, que o ministro ore, que a gente entregue uma palavra mastigada, digerida, entregue de uma forma assim que você não precise fazer nada. E o mundo está cheio de doutrinas que não é a sã doutrina, que diz que você não precisa fazer muita coisa. E de fato a gente vai ver na palavra que realmente não precisamos fazer muita coisa. No versículo 15, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, ou seria tolos essa palavra, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a gente sabe que as redes sociais roubam de nós o nosso tempo. O nosso trabalho, muitas vezes, roubam de nós o nosso tempo. E a gente precisa fazer tanta coisa num mundo tão rápido. E são tantas coisas. E às vezes a gente acorda tarde. E às vezes chegou 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu não tive tempo com o Senhor. Eu não tive relacionamento com o Senhor. Sabe, muitos cristãos estão andando dessa maneira, como se fosse inércio, porque não está administrando o que é mais precioso. Porque essa vida terrena, ela é momentânea. E a gente nem sabe quantos dias nos seguirão. Mas a gente sabe que existe uma vida eterna. E a Bíblia diz, ao vencedor, dar-lhe-eis a coroa da vida. Então, uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, queridos, você precisa guardar isso. Sabe, uma pessoa quando começa a namorar com outra ou quando se casa, ela precisa manter um relacionamento com aquela pessoa. Ela precisa sentar e conversar, precisa ter um tempo para aquela pessoa particular, porque isso se chama relacionamento e Deus nos chama para isso. Ele nos chama para um relacionamento com Ele. E aí ele diz no versículo 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí você pode estar perguntando, tem decisões para tomar difíceis, tem problemas que estão chegando, porque todo mundo tem problema. E aí, qual é a vontade do Senhor? O que eu devo fazer? Talvez você não esteja tirando tempo para ouvir. Ou estando sensível para ouvir a voz do Senhor. E aí ele diz o seguinte, no 18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, não fuja dos seus problemas, indo para a bebida ou qualquer outra coisa que vá te distrair. Ele diz, onde há dissolução, porque o vinho e a bebida alcoólica traz para a pessoa que está bebendo uma perca do controle racional. Então ela age de uma forma que ela não agiria em sã consciência. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Diga assim comigo, eu é quem preciso encher do Espírito. Vamos mais uma vez. Eu é quem preciso me encher do Espírito. Falando, aí ele vai explicar como é que a gente se enche. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz algo mais, que também é se encher do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muitas vezes a pessoa quer ser espiritual, mas não aprende que para você se encher do Espírito, você tem que aprender a ser disciplinado, a ser corrigido em amor, porque você talvez não esteja enxergando o panorama completo e os irmãos que são seus irmãos na fé podem precisar de você em algum momento, que você precisa se submeter à liderança, que você precisa ter uma vida digna de Cristo. E aí, como é que a gente se enche, né? Algo que Deus tratou comigo. Nos enchemos confessando a palavra e a praticando. Conscientes da presença do Espírito Santo em nós e desejando que Ele nos encha dele. Sabe, queridos, a Bíblia diz que é falando. Deus criou o mundo falando. Jesus ressuscitou dos mortos confessando. Porque antes dele morrer, ele dizia, eu sou a ressurreição. Em 3 dias eu vou ressuscitar. Ei, ninguém pode tomar a minha vida. Eu a dou e eu pego de volta. Então Jesus, ele levantou dos mortos, confessando a palavra, queridos. E ele nos dá o exemplo de como nós devemos fazer. E aí, o batismo no Espírito Santo é para todos os nascidos de novo. E isso é um ponto que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, porque tem medo. Tem medo de receber o batismo no Espírito Santo, porque acha que aquilo não é de Deus. Sabe, no Velho Testamento, você percebe que quando as pessoas elas ficavam doentes, ou tocavam em coisas mortas, em algo que era impuro, a forma que ela era purificada pelo sacerdote era pela água. Jesus diz, eu sou
se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, ele fala sobre isso. E ele está falando do batismo no Espírito Santo. Quando oramos em língua, o nosso espírito, ele está jorrando, do Espírito Santo está jorrando água viva para o nosso corpo. E quando a gente está sendo edificado no Espírito, como a Bíblia diz, é porque a sua mente está sendo clareada com as ideias do Senhor. O seu coração está ficando sensível à voz do Senhor. A Bíblia diz que nós conseguimos discernir entre alma e espírito pela palavra, pela oração em línguas. Sabe, você começa a ter percepções do seu futuro, você começa a ter confiança para tomar decisões, e essa oração em línguas, ela vai fluir de você, de uma forma que coisas que você não fazia, você começa a fazer. E é muito interessante porque quando você ora em línguas e você abre a Bíblia, queridos, parece que a Bíblia pula para dentro de você, porque você tem revelações que você diz, eu já li isso tantas vezes, e eu não tinha percebido, está aqui. E o batismo no Espírito Santo não é só aquela vez que você orou em línguas e que estava no mover dentro da igreja, que é um ambiente favorável para orar em línguas. Sabe quando a ansiedade vem e você não quer orar em línguas? É nesse momento. Sabe quando a preocupação vem e você tem uma tendência, a pessoa tem uma tendência a se preocupar? É nesse momento que você ora em línguas. Quando você percebe que você não está quente, que você está se amornando, queridos, é nesse momento que você tem que orar em línguas. Então, existe um motivo especial que Deus nos presenteou com a oração em línguas. E a gente não consegue ver a olho nu a transformação. Talvez daqui a um tempo as pessoas vão perceber em você essa diferença. E aí, em Lucas, e eu quero provar pela palavra, que não tenha medo. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, ou alguém que possa vir a ouvir essa palavra, mas foi isso que veio ao meu coração. Lucas capítulo 11, versículo 9, diz assim, esperar vocês abrirem. Hoje, eu creio que nós vamos experimentar essa vida no Espírito, adorando e buscando o Senhor. No versículo 9, ele diz assim, Jesus falando, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Oh, coisa boa, glória a Deus. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus não está dizendo que é crente A ou crente B, queridos. Ele está dizendo, quem é que busca? Vai encontrar. Sabe, você talvez, você não, mas tem pessoas que vê o outro irmãozinho crescendo no Senhor. Chegou há 2 dias, já está crescendo. Talvez a pessoa esteja aqui há tantos anos, tanto tempo, mas não busca, não bate, não pede. E às vezes, quando pede, pede mal, como o Tiago diz. Porque pede para vanglória. E nós precisamos entender que Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa intenção mais íntima. E eu vou confessar algo para vocês. Teve um tempo, quando eu entrei na igreja, eu entendi o meu chamado. Eu soube na hora quem eu era em Cristo. E aí eu disse, eu quero pregar. Eu quero subir para o altar. Porque eu já sei para que eu fui chamada. Não precisou chegar no rema, e eu recomendo, se você não fez o rema, querido, você não sabe o prejuízo que é não fazer o rema. Porque o rema, ele vai te economizar dinheiro. Sim. O rema vai te economizar preocupação. O rema vai te deixar capacitado a não depender de outras pessoas, mas depender da palavra e do Espírito. A depender de saber, eu tenho autoridade, eu sei quem eu sou, eu sei como agir nisso aqui, eu sei como agir quando a minha família está assim. E aí, queridos, é muito incrível, essa palavra de Deus é gloriosa e eu amo. E sabe, o que atrai o pecador para Deus é a bondade do Senhor. E o que deve permanecer, nós cristãos conectados ao Senhor, é a nossa gratidão a Ele. E quando nós temos esse coração grato, Ele nos acrescenta coisas. Ele nos dá coisas, porque Ele entende, não, o coração dessa pessoa está em mim.
Então, mesmo que eu dê essas coisas, não será roubado de mim. E aí, ele diz em Lucas: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha só o que Jesus diz no versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Queridos, isso aqui é incrível. Jesus está dizendo, olhe, se vocês me pedirem o Espírito Santo, vai receber. Sabe, se você quer receber batismo no Espírito Santo e você já nasceu de novo, já confessou a Cristo, pode ter certeza que você vai receber o Espírito Santo. Hoje eu cheguei lá em Tia e eu sempre cumprimento as netas, né, as crianças dela, que elas sempre me recebem assim, as meninas. Toda vez que eu saio, mil vezes elas me recebem dessa forma. E quando eu cheguei, Tia estava falando alguma coisa comigo, mais à distante, e eu fiquei olhando para as meninas e conversando com as meninas, e não dei atenção a ela. Momentaneamente. Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que eu chego, quem me recebe com um sorriso e com os bracinhos, ó. Quem me deseja? Quem me quer? Maria Luísa tem 1 ano, mas quando eu chego ela tá assim. Ana Laura tá me esperando toda vez. Então, por mais que alguém fale comigo e seja adulto, o meu coração se inclina para aquela pessoa, porque ela tá sempre ali. Sabe? Sempre me desejando, sempre me buscando. E Deus falou comigo, queridos, se você buscar, você vai receber. A questão é, sabe por que precisa ter fé? Sabe por que Deus não dá para todo filho que nasceu um filho, pronto, agora você tem todas as coisas. Sabe por que isso não acontece? Porque Deus seria injusto. Existe uma lei da gravidade que fala o seguinte, que se eu estiver parado, o meu corpo fica inerte. Se eu for colocado em movimento, por exemplo, se você entrar dentro de um ônibus, quando o ônibus dá uma freada, o seu corpo faz assim, ó. Ele vai para frente. Sabe por quê? Porque o movimento, ele te deixa em contínuo. Você vai. Agora, se você estiver parado, você fica. Você não sai do lugar. E é necessário uma força muito grande, que eu esqueci o nome agora cientificamente, para tirar a pessoa da inércia. Você precisa de uma outra força para empurrar alguma coisa. Sabe, você precisa colocar força para tirar aquele outro corpo da inércia. E essa força nós precisamos colocar, não é uma força tão grande, queridos. Muitas vezes é dizer assim, eu vou parar tudo, vou levantar as minhas mãos santas, vou entrar no meu quarto e vou dizer, Pai, Tu és santo, Tu és digno de louvor. Senhor, muito obrigada pela Tua bondade. Eu lembro de um dia em que estava tendo aniversário da igreja, ano passado. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, meu Deus. Amém. Eu ia ter o aniversário da igreja, e crente se move pelas festas da igreja, né? Porque assim, era o evento, eu queria receber tudo. E aí me sobreveio uma enfermidade na garganta. E eu fiquei sem voz. Sabe, aquilo para mim, nossa, por dentro eu fui para a UPA, eu tomei injeção. E eu disse, Deus, muito obrigado. Eu não conseguia falar, mas eu falava com o coração. E eu dizia, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos curou. O Senhor nos curou. E deu a sexta. E o sábado era o casamento da minha sócia. E eu ia para esse casamento. E eu estava enferma. De manhã eu abri um livreto. E eu vi lá que receber cura era como receber Jesus. Agora, pense comigo. Eu já tinha recebido cura de uma doença incurável. Eu já tinha orado por várias pessoas. Já orei até por cachorro. Já orei por impressora. Já orei por carro. Já orei por tanta coisa, minha gente. E funcionou. Glória a Deus, pelo nome de Jesus. E aí, naquele dia, eu entendi. Deus falou comigo. A fé vem pelo ouvir. Não é pelo ouvir. O que eu ouvi ontem foi para ontem. A unção que eu recebi ontem foi poderosa. Foi para ontem. Hoje é um novo dia, é uma nova glória. E aí é interessante porque eu levantei, orei, recebi a cura. Senti como se eu tivesse engolido. E eu tinha comprado um vestido maravilhoso, um vestido longo. E eu me senti uma princesa. E eu falei, vou para esse casamento. Em cima da hora, eu falei, vou.
E eu subi com a Alana na moto. Quando a gente vinha chegando na ponta, o meu vestido entrou dentro da moto, dentro do pneu. Eu quase ia morrendo junto com a Alana. Mas aí eu disse, Alana, para. Gente, quando ela foi puxando a moto e eu fui puxando o vestido, o bicho foi saindo estraçalhado. E o meu coração já começou a se inchar, de querer chorar, né? Minha alma querendo gritar ali. E eu com aquele nó na garganta para chorar, eu disse, Alana, liga a moto. Eu disse, liga a moto. E eu olhei para o chão do outro lado, eu disse, Satanás, você não vai arrancar uma lágrima de mim. Eu não vou chorar para você. E subi na moto. E aí Deus é tão específico que foi cantado no louvor. E eu subi na moto com a voz engasgada e levantei minha mãozinha e a outra agarradinha a Alana e fui. A alegria do Senhor é a minha força. E eu cheguei na igreja, a lágrima ia descendo, mas eu não estava chorando pela circunstância, eu não estava chorando pelo diabo, eu estava chorando e dizendo, Deus, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, eu não me movo por emoções, eu me movo pela tua palavra. E eu cheguei em casa e tia viu aquela situação e eu corri para o meu quarto, eu não falei com ninguém, e eu me ajoelhei e continuei nesse louvor, e depois eu entrei, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu estava de joelhos e de repente eu estava assim chorando. Eu levantei a cabeça e eu olhei bem na minha direção e disse, Satanás, você queria saber quem eu sou? Pois agora você vai ver, porque eu vou destruir as suas obras. E me levantei, calcei um tênis e vim para a igreja correndo. Eu vim ali do outro lado da ponte, correndo. Estava tendo um evento aqui com Sheila pregando. E eu vim correndo e eu vinha dizendo, nada pode me separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem principados. Nada pode me separar, Senhor, do teu amor. Eu sou mais que vencedora. E eu vim correndo, e eu vim declarando a palavra. E quando eu cheguei aqui, quando eu apontei ali, estava lotada a igreja, ela começou a dizer uma palavra profética para mim. E eu caí na unção. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Deus, para ele se mover, tem uma canção que diz assim, Deus se move em mim e eu me movo nele. Porque se você não se mover, você é o corpo inerte. A unção, eu tenho uma unção e eu sei da minha unção. Mas se eu me sentar na cadeira e decidir não fazer o que Deus me chamou, a unção passa. E levanta outro que está disponível. E eu fico. E voltando, se você pedir o Espírito Santo, você vai receber uma porção dobrada. E é isso que eu oro essa noite. Em João 14, para a gente adiantar. Oh, glória, essa palavra é maravilhosa. Jesus, nós te amamos. O Senhor é bom. E em João 14, 1, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Outra coisa, a Bíblia diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você tem a intenção de se encher do Espírito Santo, você precisa crer em Deus, claro, e não turbar o seu coração. E o coração é lâmpada do Senhor. O coração, quando a Bíblia fala em coração, ela não está falando daquele órgão que bombeia, que você pode fazer transplante. Ela está falando do Espírito. E Deus só vai se comunicar com você pelo Espírito. Queridos, você ouve a Deus pelo Espírito. Então, se você turba o coração com mágoa, com inveja, sabe, com comparação, o diabo lança ideias, lança sofismas e diz assim, por que ela e não eu? E por que fulano nasceu com chamado e eu não? E não sei o quê. Está turbando o seu coração. Eu morei em sítio quando eu era criança. E quando a gente ia para o açude, né, se você entrasse na água ou o gado entrasse na água, ele turbava a água, que você não conseguia enxergar nada, porque a terra estava misturada com a água. E se você queria, por exemplo, pegar água para lavar a louça, ou para fazer alguma coisa, para fazer comida, você precisava esperar a água deixar de estar turva, para você poder pegar aquela água. A areia precisava sentar.
Mas com Deus, o nosso coração precisa ser tratado no Senhor. E eu sempre oro para que tudo que eu venha pregar, em qualquer lugar, onde for, para quem for, que eu pregue aquilo que eu viva. E quando eu percebo que o meu coração está desalinhado, porque eu não sou super crente, eu sou um ser humano, vem pensamentos, vem sentimentos, eu penso, eu preciso ir orar. Deus, olha, o meu coração está assim. Eu senti isso. Eu não queria ter falado isso de fulano. Eu senti isso por fulano. Estava pregando, eu senti isso. Então me ajuda aqui, porque eu sei que eu sozinha eu não consigo. E aí eu entrego o meu coração ao Senhor. Sonda o meu coração. Me ajuda. E aí Deus faz. E aí Deus transforma. E aí o seu coração é retirado da turva. Tem coisas que são necessárias a gente fazer, como liberar perdão. O perdão é uma decisão a ser tomada. Mas voltando para a palavra, no versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz assim, capítulo 14 de João, versículo 16, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que estejais sempre convosco. Quando você vai estudar o original dessa palavra, outro, esse outro aqui é da mesma espécie, é outro igual. Tem um momento que Jesus diz, é necessário que eu vá para o Pai, senão o Consolador não vem. Queridos, talvez a gente tenha essa ideia de não considerar o Espírito Santo, achando que temos que orar ao Pai em nome de Jesus. Sim, mas e o Espírito Santo, que está aqui? O Espírito Santo é o Espírito do Pai e é o Espírito de Jesus. É Ele quem se comunica com você. É Ele quem sonda o coração de Deus e traz para você. Então você precisa considerar, quando você está assistindo um vídeo, o Espírito Santo está assistindo. Quando você está ouvindo alguma coisa, o Espírito Santo está também. Quando a gente considera, até na oração, diz assim, Espírito Santo, me ajuda a orar. Porque o Senhor sonda o coração. E o Senhor vai saber o que Deus tem para mim. E aí, ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem vê. Vós o conheceis, porque ele habita onde? Convosco, e estará em vós. Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim e está em mim. Está comigo. Queridos, isso é maravilhoso. Teve uma vez que eu estava com o coração um pouco desalinhado. E aí eu sentei na escada do meu quarto e eu disse, Senhor, eu não quero te entristecer, Espírito Santo. Eu não quero te entristecer, me perdoa. Olha, eu estou aqui, faz em mim como te apraz. No outro dia eu recebi uma ligação para pregar. E o Espírito Santo disse, só porque você alinhou seu coração. E naquele dia eu nunca vou esquecer, queridos, porque assim, Deus tratou comigo. Não é sobre mérito, sabe? Não é sobre isso, mas é sobre desejar o Senhor e viver uma vida verdadeira nele. Voltando, o versículo 26 desse mesmo capítulo, João 14. O versículo 26 diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é quem vai te contar sobre as boas novas, sobre o seu futuro, sobre o que você precisa fazer. E aí, para a gente chegar nesse entendimento de louvor e adoração, eu estava lendo o Desvendar da Adoração de Manassés Guerra e saltou isso no meu coração para trazer para vocês. Diz assim, adoração é uma atitude do nosso relacionamento com Deus. E o louvor é a expressão desse relacionamento, a voz do nosso espírito que se torna uma com a nossa alma e corpo, para a experiência da adoração. Então, o louvor é a expressão dos meus lábios. É quando eu digo eu te amo, Senhor, o Senhor é bom, eu confio no Senhor, eu estou louvando, eu estou expressando o caráter dEle, as ações dEle. E a voz do nosso espírito se torna uma com a nossa alma e o nosso corpo, porque todo o nosso ser tem que estar envolvido na adoração.
para que você tenha a experiência da adoração. E aí Jesus diz lá em João 4, versículo 23, diz assim: mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Porque Deus é espírito, porque foi o que coloquei, só Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, Ele nos chama para essa adoração verdadeira. Se você levantar as suas mãos e dizer: Deus, talvez eu nem estou sentindo, mas eu estou pela fé. E a tua palavra diz que sem fé não posso te agradar. Então eu não estou sentindo nada, mas eu estou te louvando. Eu estou dizendo quem o Senhor é. E eu trouxe um exemplo na palavra, que a gente vai ler. Vai aparecer no telão porque eu vou dizer. Salmo 89, versículo 1. E aí ela vai ficar passando no telão aqui os versículos que eu vou falando. E eu amo essa palavra, Senhor, muito obrigada. O Salmo 89, queridos, depois você pode estudar sobre. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, Davi recebe uma palavra poderosa do Senhor. Quando Davi traz a arca e Deus diz a ele que, olha, você vai ser poderoso na terra, você vai ser rei e vai existir sempre um rei no seu trono. E ele fala coisas maravilhosas e Davi diz: Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor faça tanta bondade para mim. O que eu tenho para dizer ao Senhor diante de tanta coisa boa? Porque Davi compreendia, queridos, que não era na força do braço dele. Mas sabe por que Davi tinha um coração de ser... de adorar o Senhor, de quando ele errar, ele reconhecer, dizer: Senhor, eu errei e eu preciso do Senhor. Davi sempre buscava instruções no Senhor. E o Salmo 89, Davi vai lembrar ao Senhor as promessas que ele tinha, porque Davi tinha pecado e Davi tinha se arrependido. Então ele canta aquele salmo inspirado pelo Espírito Santo. Sabe, se a gente errar, a gente não deve se afastar, mas a gente deve buscar o Senhor e dizer na palavra dele: a tua palavra diz que o Senhor me perdoa, a tua palavra diz que o Senhor me ama, a tua palavra diz que o Senhor me capacita a toda boa obra. Senhor, eu recebo o seu amor e o seu perdão. E o Salmo 89, versículo 1 diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Eu recomendo que depois você leia esse salmo, pensando nisso, em Davi apresentando para Deus o que Deus tinha falado ao respeito dele, a respeito do que iria acontecer com ele, lembrando: olha, o Senhor me prometeu isso, e eu estou tomando posse, porque eu já me arrependi, eu já consertei o meu caminho. Mas ele começa: cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. No 92, Salmo 92, o versículo 1 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Baixa um pouquinho o meu retorno, por favor. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpa, pois o Senhor me alegraste. Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Salmo 95, versículo 1 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a salvação dia após dia. O Salmo 97, reina o Senhor, regozija-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. Salmo 98, cantai ao Senhor com cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançam a vitória. Sabe, queridos, se eu fosse enumerar todos os versículos que falam sobre cantar e se alegrar, a Bíblia diz lá em Neemias: ei, a alegria do Senhor é a tua força, porque o diabo sabe que não pode nos derrotar.
Ele não pode nos derrotar porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que nós estamos escondidos à sombra de tuas asas e que nós encontramos abrigo no Senhor. Então o que ele tenta fazer? Roubar a nossa alegria. Porque uma pessoa desanimada, ela não tem ação, ela fica inerte. Uma pessoa desanimada, ela não consegue raciocinar, ela não tem ousadia, ela não age com intrepidez, ela não age com autoridade, porque ela está triste. E quando nos enchemos do Espírito Santo, as pessoas veem em nós. A Bíblia diz que nós ficamos mais bonitos. Glória a Deus. Até isso, querida. As pessoas olham pra gente e dizem, nossa, como você tá bem. Como você tá bonito. O que é que você tá fazendo? Ai, eu tô tendo um relacionamento com um cara maravilhoso. O nome dele é Jesus. É bom demais. Então, Deus se move e trabalha por você. E agora eu quero dizer isso, que Deus falou ao meu coração. O sacrifício que Ele deseja é um coração confiante nele e que se alegra antes de ver. Para mim falar sobre isso, Levítico 6, versículo 12. Já estamos quase encerrando. Levítico 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No capítulo 7 de Levítico, no versículo 12, ele diz assim, se fizer ações de graças, com oferta de ações de graças, trarás bolos amassados com azeite, e ele vai dizendo lá. E aí no 13 ele diz assim, com o sacrifício da sua oferta pacífica por ações de graças. E aí, se você parar para pensar, ele diz que é o sacerdote. Nós somos sacerdotes hoje na nova aliança, que coloca a lenha e o fogo é o Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 12, Romanos 12, 1. Talvez a gente já conheça de cor e salteado esse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente apresenta o nosso corpo em adoração e dizendo a Ele, sabe quando é sacrifício? É quando você tem vontade de chorar e você decide se alegrar. É como aquele exemplo que eu contei, tem vários outros que eu poderia contar, mas não dá tempo. De dizer assim, tá, a situação é para você chorar, queridos, e você olha e diz, eu não vou chorar, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou deixar as minhas emoções de lado e vou dizer, eu confio na tua palavra. E a tua palavra é âncora para minha alma, para os meus sentimentos. Volta aqui, alma, porque eu estou firmada nessa rocha, que é a palavra, e ela é imutável. Se Deus disse, vai acontecer, e eu não me movo daqui. Então, pare de fazer força. Comece a se alegrar no Senhor, foi o que o Espírito Santo colocou em mim hoje. O riso é como uma chama de fogo, aleluia, o fogo arderá continuamente. Existem vários estudos científicos de que uma pessoa chegar num lugar onde ela não conhece ninguém, ela começa a rir, o que é que acontece? Todo mundo ri, porque o riso é uma chama, Quando nós começamos a rir, mesmo que sem vontade, mesmo como um sacrifício, pega, então comece a se alegrar, sabe, as bênçãos precisam correr atrás de você, e não o contrário. Mas talvez quando não andamos em fé, quando achamos que a situação está dominando tudo, e que somos como as pessoas do mundo lá fora, não, queridos, a gente tem que acordar e dizer, Senhor, obrigado porque a desgraça repentina não vem sobre mim, obrigado porque onde eu botar os meus pés vai prosperar, obrigado porque o meu caminho é guardado e tudo que eu faço prospera. Se levanta, toma posição. Não espera um pastor vir te entregar uma comida, sabe? Eu preciso de um aconselhamento. O Espírito Santo é o seu conselho, queridos. A palavra é o seu conselho. Se levanta. Para de esperar pelos outros. Aquilo que você precisa fazer, é você que coloca a lenha,
Jesus. A Bíblia diz o seguinte, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Sabe, querido, Jesus, ele foi ungido com o óleo da unção, que é o Espírito Santo. E nós fomos cheios desse mesmo Espírito, dessa mesma unção. E ele diz, o teu Deus, o Deus de Jesus, que é o Pai, te ungiu com óleo, que é o Espírito Santo. Óleo de quê? Óleo de alegria. Se você for ver Apocalipse, você vai ver que é festa do começo ao fim. E que se você não é adorador em espírito e em verdade, não pode entrar naquele lugar. Não está preparado para adoração. Sabe por quê? Porque o céu é alegria. O céu é festejo. O céu é festa. São 7 anos de festa só para a gente entrar. E quem sabe que nós vamos cantar lá. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh Espírito Santo, nós te desejamos nesse lugar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vem um pensamento de sofisma para o meu coração ou para a minha mente, às vezes dizendo, você não tem dinheiro. Aí eu digo, obrigado, Senhor, porque em Ti eu tenho tudo e nada me falta. Quando vem comparação, eu canto. Principalmente quando eu estou dirigindo de moto, parece que é uma coisa, porque vem aqueles pensamentos de dizer que eu não posso, de dizer que eu não tenho. Às vezes eu passo por alguma situação e eu começo a cantar. Eu não preciso saber o versículo de cor, mas se essa palavra estiver no meu coração, eu vou saber responder. Eu vou dizer, Senhor, eu confio na Tua palavra. Senhor, eu confio em Ti. Sabe, eu entreguei a Ti a faculdade, eu entreguei a Ti o trabalho, o Senhor fez infinitamente mais. Porque a sabedoria que eu tenho recebido, dinheiro nenhum paga. A experiência de ter o Senhor com você. Então feche os seus olhos, esqueça as outras pessoas. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, eu acho tão legal que você se joga, não está nem aí para o que as pessoas estão pensando. Ei, querido, ninguém pode me dar o que Jesus dá. Ninguém me dá o que Jesus dá. Então para Ele eu canto, para Ele eu pulo, para Ele eu grito. E eu digo, meu corpo é um santo sacrifício a Ti, Senhor. Porque eu Te amo e eu sei de onde o Senhor me tirou e de onde o Senhor vai me levar. Que é na eternidade, é como filhos amados. E muitas vezes eu vivi milagres sobrenaturais com louvor e adoração, queridos. Eu nem chegava a pedir, eu só entrava no quarto e começava a cantar, porque eu não sabia o que falar para o Senhor. E Ele dizia, filha, vai. E eu dizia, as pessoas às vezes riem. Às vezes as pessoas agem de uma forma sem querer, por causa do meu comportamento. Senhor, Ele dizia, eu te aceito assim. Eu aceito a sua adoração assim. Você é assim. Ninguém vai roubar de você quem você é. Sabe, então tenha essa consciência. Você não foi chamado para ser igual a ninguém. Deus colocou em você especiarias únicas. Adore ao Senhor com o seu coração. Se você é quietinho, não se sinta condenado porque o outro está pulando. Porque não é sobre isso, é sobre espírito e verdade. E nós vamos cantar. E nós vamos atrair a atmosfera. Teve uma vez, pode continuar. Teve uma vez que eu estava em casa, sozinha na mesa, tomando café. E eu disse, ei, a Tua presença está disponível em todo lugar. Mas ela não está manifesta. E eu comecei, do jeito que eu estava sentada tomando café, a dizer, Senhor, o Senhor está aqui. E essa adoração trouxe a atmosfera. Trouxe a atmosfera. Então nós vamos romper essas paredes agora. Nós vamos experimentar. Só baixa um pouquinho. Uma vez, logo quando eu acho que eu nem fazia o rema ainda. E um pastor estava aqui ministrando, o pastor Nivan. E ele diz, olha, a unção está disponível. E eu estava sentada na segunda fileira. E ele disse, a unção está disponível. Pegue você. Não espere que alguém vá te impor as mãos. E naquele dia eu recebi a primeira unção de alegria. E eu fiquei cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Porque eu peguei pela fé. Eu digo, se o Senhor está disponível, eu quero. Se o Senhor está aqui, eu quero essa experiência. E eu me movi
forma sobrenatural. Então está disponível. Sabe, um culto não se mede pelo sentido, é pela fé. Se você recebeu pela fé, o que é que você está precisando do Senhor hoje? Comece a lembrar de todas as vezes, queridos, que Ele esteve contigo. Sabe, se você está aqui hoje é porque você comeu naquele dia que não tinha. Sabe, se você está aqui hoje é porque aquele problema que parecia ser impossível foi resolvido. Então Ele será fiel nas próximas vezes. Se hoje está acontecendo alguma coisa, você diga: Pai, eu confio no Senhor. Eu confio nos teus planos. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu vou adorar o Senhor. Porque eu não me movo pela circunstância. Eu não me movo pelo problema. Eu não me movo pelo que eu estou vendo. Eu me movo pelo que eu creio. E eu creio num Deus de bondade. Num Deus de bondade, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Sincronizado e exaltado. Obrigada, Senhor, porque o teu suprimento está chegando. Obrigado, Senhor, porque a minha família que eu tenho orado, a minha família que eu tenho orado, ela está guardada no Senhor. Pai, obrigada. Igreja, comece a confessar ao Senhor os feitos dele, a bondade dele. Não espere que ele se ministre até você. Acesse você. Acesse o trono da graça com ousadia, com intrepidez, porque Deus morreu por você. Não foi para ministro fazer ponte. Ele está aqui para te dizer: eu te amo, filha. Eu te amo, filho. O que você precisar de mim está disponível. Mas não deixe a minha presença. Oh, não deixe o fogo se apagar. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos. Consegue dormir, que está se sentindo triste, que por algum motivo tem sentido que a tristeza tem chegado ao coração. Sabe, queridos, Deus, ele é muito específico quando Ele traz uma palavra para nós. Não tenha vergonha de receber do Senhor aquilo que Ele tem para você. Se você deseja algo mais do Senhor, se deseja que o fogo seja reaceso, se você precisa de uma nova unção, essa é a noite para você experimentar do Senhor. Essa é a noite para você experimentar do Senhor. Igreja, ore em línguas. Sabe, a gente precisa parar de vir para o culto, ouvir a palavra e ir embora. Nós precisamos de experiências com o Espírito Santo. Nós precisamos nos mover nos dons. Às vezes Deus não fala com o ministro, Deus fala com você. Vai lá naquela pessoa e fala a palavra. Se move no Espírito Santo. Sabe, se você tem alguma coisa, alguma palavra para você entregar para alguém, vai, entrega. Não seja negligente. Se você está precisando de uma unção nova hoje, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar junto com você. Porque esse é o desejo de Deus, querido. É que aquele que busque, encontre. Aquele que busque, encontre. Sabe, o seu quarto deve ser um lugar precioso para você.
Nós viajamos esses dias e eu e Carla falávamos da necessidade de estar sós, para poder a gente ter intimidade com o nosso Pai. Então, se você deseja, vem aqui na frente. Se você deseja ir para outra pessoa, vá, se mova. Sabe, a gente precisa parar de esperar o outro. Faça, queridos, não é coisa da sua cabeça. Deus tem coisas grandes para vocês. Pai, nós te rendemos graças, o Senhor é bom. O teu Espírito é livre nesse lugar, Senhor. O teu Espírito é livre nesse lugar. Igreja, ora em línguas. Sabe, hoje não é um dia para a gente pensar no horário. Eu sei que a gente tem horário. Mas hoje é um dia que Deus quer falar com você. Que quer quebrantar o seu coração. E te trazer experiências novas com o Espírito Santo. Sabe, a experiência com Deus, ela vai te dar ousadia para coisas grandes e coisas novas. Essa experiência com Deus, de beber da unção, de receber algo novo do Senhor. Ei, puxe, comece a se alegrar, comece a rir. Se você deseja correr, corra. Se você deseja se ajoelhar, ajoelhe. Mas busque a face do Senhor. Faça um sacrifício santo e agradável a Deus. Porque é isso que Deus deseja para nós. Senhor, Tu és irresistível. Nós te desejamos, Pai. Que a gente nunca se esqueça da Tua bondade, Senhor. Que o nosso coração te ame acima de todas as coisas. Pai, que as coisas que o Senhor colocar em nossas mãos não tome o lugar de primazia do Senhor. Aquilo que nós temos orado, Senhor, não venha tomar o Teu lugar, Pai. Mas eu oro por corações que têm fome e sede da Tua presença. Fome e sede da Tua presença, Pai. Que não estão nem aí pro outro, só quer receber de Ti o Teu abraço, o Teu refrigério. Pai, a Tua alegria, a Tua presença é o que nos satisfaz verdadeiramente. A Tua presença nos move, Senhor. É a Tua presença que faz a gente olhar para o pecado e dizer não. É a Tua alegria, Pai, é a paz que excede todo entendimento. Porque um dia o Senhor me tirou de tantas trevas, de tanta solidão, de tanta dor, de tanto pensamento errado. E o Senhor me disse que era filha amada. E assim o Senhor disse para a Tua igreja: filhos amados, vem a mim. Ei, o seu pecado já foi perdoado, queridos. O seu pecado já foi pago na cruz. Não sinta vergonha de entrar no Santo dos Santos. Porque assim como Jesus é, você é. O que Jesus pode, você pode. E o que Jesus tem, você tem. Não aceite pensamentos pequenos. Aceite os sonhos do Senhor para a tua vida, que são grandiosos. Não importa quantos anos você tem. Não importa a situação em que você está. A Bíblia diz que Ele é um Deus de recomeços. A Bíblia diz que você faz novas todas as coisas. E nós confiamos na Tua palavra. E nós nos entregamos a Ti, Senhor. Faz em nós nova todas as coisas. Pai, nos dá um horizonte novo, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, sensibilidade no Teu Espírito, Pai. Uma igreja que ama o Senhor e os irmãos. Que não está aqui para competição, porque somos todos santos, reis e sacerdotes. Nós temos um lugar específico no seu coração. O nosso nome está escrito na palma das tuas mãos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu farei tudo que o Senhor quiser que eu faça. Eu farei o que o Senhor quer que eu faça. Eu irei onde o Senhor quer que eu vá, Pai. Mas eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração. Que eu tenha um coração ensinável, Pai. Que eu entenda que eu dependo de Ti. Que não é minha sabedoria, Senhor. Não é sobre mim. Não é sobre o quanto eu sei. Não é sobre nós, Pai. Mas é a Tua bondade nos cercando todos os momentos. É a Tua bondade quando nós nem estamos aí para o Senhor. Quando nós nem oramos. Mas o Senhor está ali nos amando e dizendo: filha, vem cá. Pega na minha mão. Foi você que soltou, mas eu estou aqui. Pega de volta na minha mão. Ei, não desista, porque vai acontecer.
diz que nós precisamos ter perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Existe uma promessa para você. Não desista. Avance no Senhor. Se você está orando e não está sentindo nada, continue. Vai chegar um momento em que vai queimar. Continue na adoração e diga: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me visitar nesse quarto. Senhor, eu só saio daqui quando eu sentir no meu espírito a tua presença, porque o meu corpo e a minha alma estão entregues a ti também. Então faz, Senhor, como te